que é o revestimento de poder. Em João, capítulo 7, versículo 37, é o novo nascimento. Quem tem sede, venha e beba. Quando nós nascemos de novo, a água veio para dentro de nós. Essa é a primeira experiência. Agora, a segunda experiência, que é subsequente ao novo nascimento, é o revestimento de poder. No versículo 38, Jesus vai dizer: aquele que crê em mim, aquele que já nasceu de novo, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Ou seja, uma vez que você nasceu de novo, a água já está dentro de você, ela se tornou uma fonte que jorra para a vida eterna. Mas agora que a água já está dentro, você precisa ativar as ligas. Por isso Jesus disse, aquele que crê. Por que aquele que crê? Porque agora que você nasceu de novo, você já tem o Espírito Santo dentro, mas agora as línguas precisam sair para fora. No novo nascimento, eu sou beneficiado de forma individual. No novo nascimento, eu sou beneficiado de forma individual. Mas, quando eu sou batizado, os rios que saem são as línguas para beneficiar as pessoas à minha volta. Por isso, Jesus disse em Atos 1, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E então vocês serão testemunhas. Amém? Amém. Vocês Amém. serão minhas testemunhas. Vocês vão ter a capacidade de ministrar com poder. Aleluia. Eu vou fazer mais uma pausa agora e vou perguntar se está tudo ok. Por favor, vão me sinalizando para que eu não prossiga e não flua da forma que deveria fluir, certo? Que o que Deus está a comunicar agora é para construir uma base para o que nós vamos aprendendo mais à frente. Se não tiver ok, deixa uma mensagem e nós vamos melhorar. Então, agora que nós temos... Está a falhar? Está sim. Mas agora consegue ir perfeitamente? Sim, agora está bom. Ou ainda chega? Pronto. Então, primeiro nascemos de novo, a água já está dentro. Segundo, a água sai para fora para beneficiar as pessoas. Esse é o batismo no Espírito Santo. E então, todo cristão, todo aquele que nasceu de novo, já tem condições de receber o batismo no Espírito Santo. A próxima pergunta é: se nós devemos esperar pelo batismo no Espírito Santo. E eu disse na aula anterior, na nossa primeira aula introdutória, né? Por causa daquela declaração de Jesus, quando ele disse aos discípulos, em Atos capítulo 1, versículo 4, ele diz: permaneçam em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Alguns pastores ensinam que nós devemos esperar pelo batismo. Porém, quando Jesus disse que os apóstolos deveriam esperar, é porque o cumprimento do revestimento de poder seria geográfico, aconteceria em Jerusalém. Nós não podemos pegar a palavra esperar e colocar isso como um requisito para receber o não. Para receber o batismo. Esperar, porque os apóstolos precisam aguardar, porque era em Jerusalém que iria começar o batismo no Espírito Santo. Então você não precisa estar, você precisa receber, porque
no dia de Pentecostes, o Espírito Santo já foi dado. E ele já não saiu da terra. O que nós precisamos fazer agora é receber. O Espírito Santo já não é uma promessa. Ele já foi dado. Então nós só devemos receber o Espírito Santo. Então, basicamente, foi isso que nós tratamos na nossa aula anterior. E hoje nós vamos entrar um pouco mais fundo para entendermos o que envolve essa linguagem que nós falamos quando somos batizados no Espírito Santo. Inclusive, algumas pessoas aqui no grupo, já na nossa aula introdutória, elas foram batizadas no Espírito Santo, e eu quero incentivar a prática dessa linguagem sobrenatural. Ou seja, exercite isso constantemente, porque Paulo, ele vai trazer esse entendimento que quando nós falamos línguas, nós somos edificados. Quando falamos em línguas, nós somos edificados. Então vamos ver o que a palavra de Deus diz no livro de carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 1. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 1. Hoje nós vamos falar sobre os tipos de línguas. Existem vários tipos de línguas. Existem várias manifestações. E é importante, por quê? Para não fazermos confusão. Para nós não desenvolvermos um pensamento errado a respeito do uso correto desse dom que Deus nos deu. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 1. Paulo vai dizer: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Então ele vai dizer: porque o que fala em língua estranha não fala a homens, mas a Deus. Isso significa que quem fala em línguas não está a falar com homens, mas está a falar com Deus. Que língua é essa? É a linguagem que nós falamos no dia que fomos batizados no Espírito Santo. Paulo diz que quando falamos em línguas, nós não falamos com os homens, mas falamos a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito faz mistérios. Ou seja, quando nós falamos em línguas, no primeiro dia que fomos batizados, aí foi o começo. Mas não é para parar, é para continuar a falar. Paulo já está a dizer aqui: o que fala em línguas não fala a homens, mas fala a Deus, dando a entender que é uma linguagem de oração. Mas no versículo 3 ele vai dizer: mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que Paulo está tentando resolver aqui? A igreja de Coríntios, eles falavam em línguas no culto público, e existiam pessoas que não eram cristãs. Então elas se escandalizavam, porque elas não entendiam o que estava sendo falado. Quando Paulo escreveu 1 Coríntios 14, não foi para ensinar, mas foi para corrigir o uso desse dom, porque estava sendo feito de forma errada. Ou seja, os coríntios estavam a falar em línguas dentro da igreja, onde existiam pessoas que não eram crentes, visitantes, e eles se escandalizavam. Então Paulo teve que corrigir. E ele vai dizer no versículo 4: o que fala em língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. No versículo 5 ele vai dizer: eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis. Por quê? Porque o que fala em línguas, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas.
a não ser que a internet para que a igreja receba a edificação. Então, o que Paulo está a tratar aqui em essência? Ele está a dizer assim, que quando nós falamos em línguas, ninguém que nos ouve entende, inclusive nós. Ou seja, a linguagem é para ser falada entre nós e Deus. É uma linguagem de oração pessoal. Por isso ele vai dizer, quem ora em línguas, no versículo 4, se edifica de forma individual. Mas ninguém na igreja vai ser edificada. Mas se eu profetizar, e a profecia na língua nativa de todos os presentes, então eu serei capaz de trazer edificação para todos. Então ele disse, eu quero que vocês falem línguas. Eu quero que vocês falem, mas eu quero que vocês profetizem mais. Por quê? Porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas. Essa palavra é maior não significa que é superior, mas significa que aquele que profetiza, ele vai edificar a todos. Porque a profecia é falada na língua nativa dos presentes. Mas a linguagem de oração, que é línguas estranhas, não vai edificar a igreja, mas vai edificar aquele que fala. Então, Paulo precisa corrigir a igreja de Coríntios. E da mesma forma ocorre nos dias de hoje. As pessoas falam em línguas e não há interpretação. Então, quem foi edificado? Apenas aquele que falou. Mesmo que eu que falo em línguas não entenda no começo, a Bíblia me garante que eu já estou sendo edificado. De que maneira eu estou sendo edificado? Veja novamente o versículo 2. Tanto o versículo 2 quanto o versículo 4 estão falando do tipo de oração que nós chamamos de línguas estranhas. Linguagem de oração. Esse é o primeiro tipo de línguas. Essa linguagem é para nós falarmos todos os dias. Paulo vai dizer em Efésios capítulo 6, versículo 18, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. O que isso significa? É orar em línguas, é falar em línguas, é a linguagem que você recebeu no dia que você foi batizado. Mas isso é para você usar no seu particular, no seu momento de devocional, na sua edificação pessoal. Então ele vai dizer, o que fala em língua estranha, versículo 2, capítulo 14 de 1 Coríntios. O que fala em língua estranha não fala a homens, mas a Deus. Ou seja, quando eu estou falando para Deus. Embora a Bíblia fale que é mistérios, os mistérios não são mistérios para Deus, mas são mistérios para minha mente. Porque quando eu oro em línguas, o meu espírito ora, o meu coração, o meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera, ou seja, ela não participa, ela não entende. Mas a Bíblia me assegura que quando eu oro, eu estou levando a Deus essa linguagem em forma de mistério, e é só uma questão de tempo para que Deus comunique de volta em forma de revelação. Quando você e eu falamos em línguas, no nosso momento devocional, no nosso tempo de oração, então o que vai acontecer? Eu estou a levar a Deus mistérios. Os mistérios são de Deus, mas não são mistérios para Deus. É mistério para mim. Mas se eu continuar falando, vai chegar o momento que Deus vai comunicar de volta em forma de revelação. É nesse momento que eu vou entender aquilo que eu orei em línguas. Então aqui está o primeiro tipo de línguas. É o que nós vamos chamar línguas para edificação pessoal.
certo? Espero que todos tenham entendido. Línguas para edificação pessoal. É o primeiro tipo de línguas que nós entendemos em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 2. E no versículo 4 é a mesma coisa. Aquele fala em línguas, a si mesmo se edifica, a si mesmo se constrói, a si mesmo se estrutura, a si mesmo se fundamenta. Está a ser construído em você o mistério que é Cristo em nós, a esperança da glória. O batismo no Espírito Santo, ela ocorre dentro do seu espírito, porque é de dentro que é manifesto a glória de Deus, que é Cristo. O batismo não ocorre no corpo, não ocorre na mente, mas ocorre no seu espírito. Todo homem é um ser espiritual, criado à imagem e semelhança de Deus. Temos uma alma que é o centro de emoções e habitamos dentro do nosso corpo, que é a casa terrestre. Versículo 14, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 14 diz: porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento, a minha mente, a minha alma fica infrutífera, ela não entende. O batismo no Espírito Santo ocorre no seu espírito. O Espírito Santo, ele te dá a oração e você dá a expressão vocal. Então, quem ora somos nós. Quem concede é o Espírito Oi, Gi, Santo. tudo bom? Quando os apóstolos correria, foram nem consegui falar batizados, contigo, né? Uma correria doida. quando os apóstolos foram batizados, a Bíblia diz, em Atos 2, versículo 4, que eles falavam conforme o Espírito concedia que fosse. Então, quem concede, quem cria a oração é o Espírito Santo. Mas quem dá a expressão, quem ora, somos nós. Então, essa oração é para ser usada o tanto que você quiser, a hora que você quiser. Não depende de você sentir um frio, sentir alguma reação física, alguma emoção. Você não precisa de emoção. A unção já está dentro de você. Você só precisa de fé para falar. Essa oração é para ser usada em todo o tempo. Paulo vai dizer em Efésios 6:18, orando em todo o tempo, isso é orar no Espírito. Judas, capítulo 1, versículo 20, vai dizer: amados, edificando-vos a vós mesmos na vossa santíssima fé, orando no Espírito. O que é que você está a orar no Espírito? Você está a orar a palavra de Deus que você precisa entender. Você está a orar o fundamento que precisa para se tornar uma casa edificada sobre a rocha que é Jesus. Você está a orar a cura que precisa ser manifesta no seu corpo. Você está a orar a solução do seu problema, que não é um problema físico. Muitas vezes é a falta de entender a palavra de Deus que tem resultado nesse sofrimento. O teu choro dura uma noite. Noite é trevas. Noite é ausência de luz. Mas a Bíblia diz que a alegria vem amanhã. Manhã se refere à luz. E a Bíblia diz que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Quando você ora em línguas, seu espírito começa a irradiar a luz que precisa se manifestar para você entender a palavra e andar na palavra e não tropeçar. Lâmpada para os teus pés é a palavra e luz para o teu caminho. Seu espírito é como o sol. Sua alma é como a lua.
e seu corpo é a terra. A luz que nós vemos de noite na lua, a lua não tem luz própria. Aquela luz que vemos da lua é um reflexo da luz do sol. O sol, ele reflete a luz para a lua. Essa luz que passa pela lua é refletida na terra. Quando você ora em línguas, a luz, ela sai do seu espírito, ela passa pela sua alma e ela toca o seu corpo. Orar em línguas é receber a ajuda do Espírito Santo. O Espírito Santo sabe que você tem fraquezas e ele vai te ajudar. Então, quando oramos em línguas, nós oramos bem. Versículo 14, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 12. Se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora. Quem ora? É a sua mente? Não. É o seu corpo? Não. É o seu espírito. Isso significa que dentro do seu espírito é onde o Espírito Santo está. Então, o Espírito Santo te ajuda dando a oração e você dá a expressão. Foi assim que aconteceu em Atos. Os apóstolos falavam conforme o Espírito concedia. Então, quem fala é o Espírito Santo, quem fala é você. Então, Paulo diz, ore em todo tempo, ore no Espírito, não pare de orar. Você não precisa depender da emoção. A emoção passa, mas a unção de Deus permanece dentro de você. É só uma questão de fé. Eu começo pela fé. Sua mente vai questionar, vai dizer que você está a imitar, que você está a imitar alguém, mas você não está imitando, é sua mente questionando. É uma questão de fé, não é uma questão de emoção, não é uma questão... O problema é que algumas pessoas, quando foram batizadas, tiveram sentimentos. Quando eu fui batizado, eu senti um fogo aqui nessa região. Só que foi o começo. Foi apenas o começo. Não é para parar no começo, é para continuar. Línguas não é apenas uma evidência inicial. Não é apenas uma evidência inicial do batismo ou a prova. É uma experiência contínua. Orando no Espírito, construindo com a ajuda do Espírito Santo a revelação de quem Cristo é em você. Cristo é a tua cura, Cristo é a tua vida, Cristo é a tua paz. Você precisa entrar e experimentar dessa paz que ultrapassa todo o entendimento. Não é para ficar no entendimento, é para continuar vivendo a experiência de receber a assistência constante do Espírito Santo. Orando, hora após hora, hora após hora, hora após hora, dia após dia, mês após mês, e dentro de você está sendo construído riquezas, milagres, curas, segredos que você não sabe, mas que você vai entender, que você vai conhecer, se você permanecer orando no Espírito. Esse é o primeiro tipo de línguas. Esse tipo dado para nós orarmos. Agora, tem um outro tipo que Paulo vai falar no versículo 22, quando ele diz que as línguas é um sinal para o incrédulo. Esse já não é a oração em línguas. É porque no dia que os apóstolos foram batizados, eles falaram em línguas e aqueles que estavam ouvindo entendiam na língua nativa deles. É nesse momento que essas linguagens, ou essa linguagem, ela diz respeito a um sinal para quem está do outro lado, que fala uma língua diferente da minha,
Línguas como um sinal para o incrédulo, versículo 22. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 22. Já é um outro tipo de línguas. Já não é o mesmo, Paulo vai falar, aquele que ora em línguas se edifica. Bem, eu vou fazer uma pausa, porque já está no nosso tempo e só me é dado 40 minutos. Eu vou encerrar por aqui e eu vou fazer a chamada para concluir no WhatsApp, certo? Agradeço a compreensão de todos e obrigado. Espero que todos tenham entendido. Nós vamos deixar agora por aqui e vamos para o WhatsApp. Que Deus abençoe a todos e até já. Aleluia, glória a Deus. Então, primeiro tipo de línguas para edificação pessoal. Eu oro a hora que eu quiser, o tanto que eu quiser. Isso não é autossuficiência? Não. Não é autossuficiência. É dependência do Espírito Santo. Já está disponível para falarmos a hora que quisermos, o tanto que quisermos. Veja, só para finalizar essa parte, porque quando eu digo que nós podemos orar a hora que quisermos, nós ficamos assim sem entender. Porque quando tivemos a experiência do batismo, nós tivemos emoção. Mas no dia a dia, nós não sentimos emoção. Mas não é emoção, é expressão de fé. Os rios, eles estão fluindo. Rios de água viva, ou seja, línguas estranhas, precisam constantemente fluir dos seus lábios, porque são rios de cura, são rios de salvação, são rios de provisão, são respostas que você precisa. Sabedoria para tomar decisões está dentro de você. Não busque respostas por fora. Não é errado buscar a orientação do pastor, não é errado buscar alguém que tenha mais maturidade do que você, mas o maior já está dentro de você. Se você precisa de sabedoria, não olhe para fora, olhe para dentro. Dentro de você existe a fonte, que é o Espírito Santo. E as línguas são a assistência do Espírito para todo o tempo da sua vida. Você precisa de sabedoria, você precisa estar sensível ao Espírito Santo para tomar decisões, para saber sobre lugares onde você vai precisar chegar, coisas que você vai precisar fazer. Ah, mas eu não sei o que fazer. Ore em línguas. A oração em línguas vai te dar sabedoria para tomar decisões, porque é o Espírito Santo dando a você o que você precisa no momento em que você está. Se você precisa de força, orar em línguas vai fortalecer o teu espírito. Se você precisa de consolo, a oração em línguas vai trazer consolo. Você ativa o poder que você tem. E o diabo tem muito medo que você ore em línguas. Porque quando você ora em línguas, o poder que está dentro de você, Cristo, vai começar a se levantar. E então a sua alma vai começar a ser trazida à sujeição. Durante muito tempo, o diabo lançou sugestões aqui na mente. A palavra diabo significa alguém que está a bater como alguém que bate uma bola. Di significa bola. Abus ou abo significa bater. O diabo bate com pensamentos de que você vai morrer, de que isso vai acontecer, porque ele tem o poder de sugerir. Eu não posso impedir que pensamentos cheguem na minha mente, mas eu posso impedir que eles permaneçam dentro de mim. Eu não posso impedir que um passarinho sobrevoe a minha cabeça, mas eu posso impedir que ele faça um ninho na minha cabeça. Então você é o guardião da sua mente. Paulo diz, da vossa mente. Orar no Espírito vai fazer com que aquilo que está sendo orado, que eu não entendo, no momento em que Deus começar a me revelar, eu vou começar a experimentar de transformação, de mudança. Olhe para a vida de Paulo. Veja que Paulo, quando escreveu o livro de Filipenses,
o contexto histórico diz que Paulo estava dentro de uma prisão quando escreveu Filipenses. Mas essa carta é a carta que fala mais de alegria. Paulo diz em Filipenses 4:4, alegrai-vos sempre no Senhor. Mas Paulo estava preso, mas a palavra de Deus não. Ele estava dentro de um lugar, mas por dentro ele era livre. Você pode estar vivendo um momento de pressão, mas dentro de você existe uma unção que dá paz e alegria para você não desistir da sua caminhada de fé. Então, quando você ora em línguas, você recebe assistência. Línguas para edificação pessoal, é o primeiro tipo. É aqui onde nós precisamos fazer constantemente orações. Quando oramos em línguas, Efésios capítulo 6, versículo 18, diz que nós oramos por todos os santos. Eu não conheço a tua necessidade, eu não sei o que você está a passar, mas a Bíblia diz que quando eu oro em línguas, eu oro por todos os santos. Veja na sua Bíblia. Orando em todo o tempo, Efésios 6:18, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, ou seja, vigiando nessa prática, com toda oração e súplica por todos os santos. Quando você ora em línguas, você não ora só por você, você ora por todos. Você ora pelo seu pastor, você ora por aquele pregador que você ainda não conhece, você ora por Joyce Meyer, por Benny Hinn, você ora por T.D. Jakes, você ora por todos os pregadores do mundo, você ora por todos os cristãos do mundo. Todos os cristãos enfrentam problemas, mas quando você ora em línguas, você consegue orar a resposta que cada um precisa. O Espírito Santo conhece as nossas fraquezas, ele sabe que nós vamos cair lá frente, e então ele nos dá uma linguagem que vai fortalecer a nossa vida para nós não sermos destruídos pelo diabo. Quando você ora em línguas, você ora o teu futuro. Você consegue dar passos a mais e o diabo fica atrás. O diabo cria situações para poder te destruir, mas quando você ora em línguas, você consegue ir no futuro com a ajuda do Espírito Santo e remover aquele problema do seu caminho. Então você não vai morrer. Você não vai morrer se você permanecer conectado com o Espírito Santo, orando em línguas. Ele vai te ajudar, ele vai remover essa enfermidade que ainda está no seu corpo. Pelas pisaduras de Jesus você foi curado. Orar em línguas é orar os rios de cura, é orar os rios de salvação, é orar a revelação, é orar o sobrenatural, é orar o avivamento, é orar o seu ministério, é orar lugares onde você vai chegar, pessoas estão esperando por você. Se entregue ao Espírito Santo, ele vai criar o teu futuro, ele vai criar o milagre que você precisa viver. Você ainda não sabe, mas ore em línguas e você vai ver milagres acontecer se você não desistir. Por isso a Bíblia diz, perseverem na oração. Amém? E na próxima aula nós vamos então falar sobre esse segundo tipo, que é línguas como um sinal para o incrédulo. Nós vamos dar sequência e então nós vamos entender que já é um outro tipo de línguas. Não está disponível a hora que eu quiser, porque depende do Espírito Santo atender a uma necessidade específica. Só para que vocês entendam, se aqui na live tivesse um inglês, ele não entenderia o que eu estou a falar em português. Mas de repente eu começo a falar em línguas, Ricandalamascendre que membrondros creci, nengre se nembrondros crendre frondre crescreci, nengre mondros cre. E ele começa a entender, o Senhor está te chamando para esse tempo e quer curar a sua casa. Enquanto eu falo em línguas, ele entende na língua nativa dele, ele entende em inglês. É nesse momento que línguas é um sinal para o incrédulo. Não depende de mim, depende do Espírito Santo ultrapassar os limites de linguagem. Uma barreira entre eu falo português e a pessoa do que fala uma língua indígena. Eu não sei falar inglês, então eu não posso falar inglês. Mas o Espírito Santo pega aquilo que eu
a falar em língua e traz no inglês, que é a língua nativa daquele. É nesse momento que ele vai ficar irado. Você falou inglês? E eu vou dizer, eu não falei inglês. Eu não falei inglês. Para mim foi línguas, mas para ele foi inglês. É nesse momento que as línguas são um sinal para o incrédulo. Amém? Mas nós vamos aprender isso no próximo sábado e vamos aprender mais um outro tipo de línguas. Vamos diferenciar para que não haja confusão. Quando nós lemos 1 Coríntios, Paulo vai falar, aquele que ora em línguas se edifica, mas vai dizer que as línguas é um sinal e que quando eu falo em língua deve haver interpretação. Então são tipos diferentes. Línguas para edificação, eu oro em todo o tempo. Línguas como um sinal para o incrédulo é só quando o Espírito Santo quer trazer aquilo que eu falo em línguas na língua nativa daquele que me ouve. Quando eu oro em língua, eu edifico a mim mesmo. Quando eu profetizo, eu edifico a igreja. Quando eu oro em línguas, ninguém entende. Quando eu profetizo, todos entendem. O propósito de falar em línguas é para se edificar pessoalmente. Não é para ficar falando na igreja em línguas sem interpretação. Se não houver interpretação, ninguém vai entender. Então ninguém pode dizer amém, porque nada foi entendido. Então Paulo estava a corrigir sobre o uso incorreto dessa linguagem. Por isso que ele vai dizer, graças a Deus, porque eu falo em línguas mais do que todos vós. Mas na igreja, eu prefiro falar 5 palavras do que 10.000 em línguas. Onde é que Paulo falava mais em línguas? Fora da igreja. Falar na língua nativa que todos entendem. Então a profecia é superior no sentido de que ela vai cumprir o propósito de trazer edificação coletiva. Enquanto as línguas edificam de forma individual, Helene, desligar o microfone. cumpre um propósito maior. Amém? Que Deus abençoe a todos. Terminamos por aqui a nossa live. Espero que tenham entendido. Na próxima aula nós temos um resumo. Vamos começar a seguir. Não se preocupem se alguma coisa não ficou clara, porque eu vou voltar a tocar nesse mesmo ponto que foi tratado. Mas a cada dia nós vamos começar a ter uma compreensão maior e melhor do poder que existe por trás dessa ferramenta que a Bíblia chama línguas para edificação pessoal. Vai começar a ter milagres no seu casamento, milagres na sua vida, milagres em áreas que você ainda não experimentava de milagres. Sua visão vai alargar e você vai começar a ver as coisas da forma que Deus vê. E então você começar a orar como Deus faria se estivesse no teu lugar. Por isso o Espírito Santo te ajuda, porque Ele sabe o que você precisa. E orar em línguas é a ferramenta que vai trazer cura, salvação, edificação, fortalecimento, consolo e tudo o que você precisa em todo o tempo. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, amém. Amém. Glória a Deus. Obrigada, Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Só da pouco, Amém. missionário, Então, tá muito vamos- bom. Vamos fazer um exercício agora. Quem já foi batizado no Espírito Santo pode falar em línguas, que quiser. Como nós já estamos no nosso horário, nós não vamos fazer isso agora. E eu sei que tem pessoas aqui que ainda não são batizadas. Então não é justo que as pessoas que não são batizadas nos ouçam falar, porque todos precisam se edificar de forma individual. Mas no sábado nós vamos trazer novamente este ensino para que pessoas que não são batizadas, que eu conheço algumas que entraram, que ainda não são batizadas, serão batizadas no Espírito Santo, e então todos nós vamos exercitar isso.
Vamos ficar 2, 3 minutos orando em línguas. E isso vai fortalecer a nossa vida. Eu estimulo a prática da oração dia por dia, porque você precisa de sabedoria, discernimento. Existem lugares que você não pode entrar. Existem lugares que Deus não te quer. Existem coisas com as quais você não pode se envolver. Não é todo projeto, não é todo negócio, não é toda coisa, mas o Espírito Santo vai te dar luz. Teu espírito vai ficar sensível. Orar em línguas vai fazer com que você entenda quando é o momento de dar um passo, quando é o momento de parar, quando é o momento de recuar. O Espírito Santo vai te dar paz. Em paz saireis e sereis guiados. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então a sua necessidade será suprida quando você falar essa linguagem. E Deus vai começar a comunicar de volta. Ele vai fazer um download para o seu espírito. Ele vai baixar aquele arquivo que você orou 2, 3 dias, 4 dias, uma semana. Isso vai explodir dentro de você como revelação. E então seu espírito vai se levantar na autoridade do crente para dizer: na minha casa não, na minha saúde não, eu sou curado, eu não estou debaixo de maldição, Jesus já me libertou. Espírito maligno, saia. Você e eu temos autoridade. Jesus disse: em meu nome expulsarão demônios, em meu nome falarão línguas. São essas línguas que nós falamos, línguas de poder, línguas de glória, línguas de revelação, línguas que é a assistência do Espírito Santo. O Espírito Santo olha para você, ele sabe que você tem problemas, mas ele vai te dar o que você precisa. Então nós vamos orar em línguas, amém? Próximo sábado, entre com essa expectativa. Deus vai tocar pessoas aqui. Ele já começou a tocar. Tua vida não será mais a mesma. O diabo vai perder esse controle que ele tem sobre a alma de algumas pessoas aqui. Ele tem atormentado pessoas com pensamentos de morte, de desencorajamento. Situações estão acontecendo à nossa volta. Todos os dias pessoas estão a morrer. Deus já viu essas mortes e Ele não quer que isso continue. Então somos nós quem vamos parar a atividade de demônios sobre as nossas casas, sobre as nossas vidas. E orar em línguas vai permitir que nós possamos ir ao futuro com a ajuda do Espírito Santo e mudarmos o cenário da nossa casa. Não mais enfermidades, não mais mortes sobre a tua casa, sobre a tua vida. O Espírito Santo é o teu ajudador e ele vai te ajudar. Você não vai morrer, mas você vai viver e você vai contar os feitos do Senhor. Tudo aquilo que eu tenho lançado para poder te parar é uma sugestão para te desencorajar. Mas a linguagem do Espírito é o poder que te assistencia em momentos de fraqueza. Então o Espírito Santo te diz hoje: não pare de orar, não pare de orar, não pare de orar. Quem não para de orar, não para de ser transformado. Receba graça, receba poder, receba cura, receba tudo o que Deus já te deu através de Jesus. O sangue de Jesus está sobre a sua vida. O espírito da morte não pôde entrar na casa dos israelitas, dos hebreus, porque havia marca do sangue. Quanto mais o sangue de Jesus, que é maior e superior ao sangue do animal, este sangue está dentro de você, este sangue corre pelas suas veias. Leucemia não pode permanecer no seu corpo, câncer não pode permanecer no seu corpo. Miomas sendo destruído agora pelo poder do sangue de Jesus. Ative as línguas que estão dentro de você, correntes de poder, correntes de cura. Existiu o tanque de Betesda. Quando terminar essa live, leiam por favor João 5. A Bíblia fala que havia doentes de todas as enfermidades.
E toda vez que o anjo descia e ele revolvia, mexia a água, o primeiro que entrava era curado de qualquer enfermidade. Hoje existe um tanque dentro de você. Não é o tanque de Betesda, mas é o rio de água viva. Mergulhe nesse rio de cura. Abra a boca e fale a sua cura. Confesse a palavra de Deus e seja curado nesse momento. Aleluia. Receba. Glória a Deus. Receba a sua cura. Agora, é agora. Você já Aleluia. pega e começa a louvar a Deus, começa a adorar a Deus, e de Aleluia. repente a sua casa vai Exaltado é o teu nome, Senhor. começar a experimentar da presença de Deus. Você vai começar a sentir algo diferente dentro do seu lar. O lugar onde você está agora. Receba, receba, receba. Aleluia. Eu recebo em nome de Jesus. Aleluia. Eu recebo em nome de Jesus. Seja curado agora. Não deixar de remédio. O Senhor te dá o remédio infalível. O melhor remédio terapêutico chama a palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Receba agora a rema de Deus. Receba a palavra falada que cura o seu corpo, que destrói o câncer, que destrói o mioma, que destrói a enxaqueca, que destrói essa coisa que está dentro de você, que você não consegue entender o que é. Esse peso é desgraçado por causa da unção. A unção está dentro de você, mas a unção ela também vem vem sobre você. Neste momento, receba. Só diga assim: Senhor, eu te agradeço, porque a sua palavra diz que eu sou curado, que eu sou curada. Então eu recebo a minha cura, eu recebo a minha libertação dessa opressão, e eu entro no descanso de Deus. A Bíblia diz em Salmos 43: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deus quer te levar para esse lugar onde você aquieta. Existe quietude na presença de Deus. Deus disse a Moisés: como eu te darei descanso. Deus está dizendo para você, Êxodo 33, versículo 14: minha presença é com você no momento, e eu vou te receba a alegria, receba o que você precisa, receba no seu corpo, todo tormento na alma, espíritos familiares têm atormentado você, em nome de Jesus. Nós decretamos agora, na autoridade, em nome de Jesus, sobre essa mente agora, em nome de Jesus, seja livre de pobreza. Aleluia. Eu não vou orar para Deus tirar, porque somos nós que temos que se soltar a amargura. Perdoe se alguém chocou, se alguém feriu, alguém fez alguma coisa no passado. Pai, mãe, alguma coisa que foi feito no passado. Deus diz: perdoe. Não fique preso no passado. Não fique preso à amargura. A amargura traz enfermidades. A amargura traz doenças. Mas a minha unção despedaça toda a corrente, toda a raiz de amargura. Então perdoe e receba a cura. Seja curado. Perdoe seu pai, perdoe seu irmão, perdoe aquela pessoa que falou mal, que te fez mal. Se fizer algum feitiço contra você, feitiço não vai te pegar mais, porque maior é aquele que habita dentro de você. O feiticeiro não tem poder sobre você. Jesus é o teu Senhor. Então não tem feitiço maior do que o poder do sangue de Jesus que está sobre a sua vida, sobre a sua casa. Este é o tempo de libertação, este é o tempo de salvação. Diz o Senhor: receba em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Tenham todos uma noite abençoada. Amém. Tenham todos uma noite. Hoje começou algo novo em sua vida. Começou algo novo em sua casa.
Você vai dormir Amém, amém. diferente hoje. A unção de Deus vai começar a tocar o seu corpo. A eletricidade, você sentir coisas no seu corpo. Porque a unção já está trabalhando na sua casa, no seu corpo, na sua alma. Aleluia. Curada. Deus, Cura sobre o teu filho. Cura sobre o teu marido. Declare a palavra de Deus. Teu marido foi comprado pelo sangue de Jesus. Os olhos espirituais dele sendo abertos. Eu oro pela tua casa. Eu oro pelo seu esposo. Eu oro pela sua esposa. Eu oro pelos seus filhos. Eu oro pela tua casa. Este é um novo tempo. A luz do Senhor entrando. Jesus aparecendo. Aqueles parentes que ainda resistem ao Senhor. Ele apareceu a Saulo. Ele pode aparecer em sonho. Enquanto ele estiver a dormir, Deus está no coração dele. Aquele seu parente que você lembrou nesse momento, Deus está indo atrás dele nesse momento. Anjos estão indo nesse momento em direção ao seu parente. Aleluia. Deus está a colocar pessoas no caminho desse seu parente para falarem de Jesus. Ele já não quer te ouvir, mas ele vai ouvir alguém no trabalho. Vai se levantar alguém no trabalho dele. Vai se levantar alguém que vai cruzar o caminho dele para anunciar Jesus. Mas não desista de orar. Quando você ora, uma porta é aberta para Deus alcançar aquele seu parente. Então fica firme, não desista. A alegria do Senhor é a tua força. Deus é com você, amém? Amém. Tenham todos uma noite abençoada. Em nome de Jesus.